Você já deve ter visto em algum filme americano, um filme de Hollywood, falando dos federais, como se a ideia de que a Justiça Federal, os policiais federais, eles fossem superiores aos demais policiais, não é isso? E no Brasil também existe um pouco disso, né? A Polícia Federal, ela é extremamente, especialmente de 2003 para cá, aproximadamente, é uma instituição que tem sido muito valorizada e com as grandes operações isso se consolidou mais ainda. Mensalão, Lava Jato, Zelotes, enfim, tantas operações, Anaconda, são várias operações que marcaram realmente a figura da Polícia Federal como sendo uma polícia. E às vezes você tem a impressão que a polícia é superior às demais, mas o Brasil não é assim. Quer saber como que a lei escolheu para saber se determinado processo vai ser julgado pela Justiça Federal ou pela Justiça Comum? Anota aí. Hoje eu vou ensinar para vocês como que a Constituição Federal escolheu quais crimes serão julgados pela Justiça Federal e quais crimes não serão julgados pela Justiça Federal. Quais que são de interesse da União? E por isso eu coloquei esse brasão aqui, para simbolizar isso. Vamos lá. Hoje vamos falar a respeito do artigo 109 da Constituição Federal. Vou ler para vocês aqui o artigo 109 da Constituição Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 1º. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte. O artigo 109 da Constituição Federal não separa o que vai ser de competência, o que será de competência da Justiça Federal e o que será da estadual. Não. O artigo 109, ele fala do que será competência da Justiça Federal. Os caras, mas se ela não fala o que será da Justiça Estadual, como saber? É simples. Como diz a doutrina, a competência estadual tem caráter residual. Vem de resíduo. Excepcional. Ou seja, o artigo 109 vai explicitar aqui todos os casos em que a Justiça Federal fará o julgamento. E a estadual? Todos que não estiverem aqui. E aí nós vamos falar mais adiante, talvez não nesse vídeo, porque é muita matéria a respeito disso, sobre e se um caso, por exemplo, tiver um crime federal, um crime estadual, tudo numa mesma situação. Para qual justiça o processo será encaminhado? Eu não sei se você se lembra, eu sempre dou esse exemplo quando eu vou ministrar a matéria sobre competência no processo penal aos meus alunos de graduação. Eu não sei se você recorda, quando começou a esquentar realmente a Operação Lava Jato, que o processo investigando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a compra do triplex, que apesar de não estar no nome dele, tudo indicava que seria dele e, pior, comprado, mobiliado, entregue em caráter de propina pela construtora que estava sendo investigada lá em Curitiba pela Justiça Federal. Então o Lula estava sendo julgado aqui no Guarujá, isso mesmo, lá no Guarujá, lugar que você vai na praia, aquela cidadezinha tão tranquila aparentemente, estava lá o Luiz Inácio Lula da Silva sendo investigado pela Polícia Civil. Os caras, por que pela Polícia Civil? Porque o Lula não era mais presidente. O Lula não tinha mais foro privilegiado. O Lula era só o Lula sendo investigado. Então a competência, nesse caso, nós veremos, não se enquadra em nenhuma das situações trazidas pelo artigo 109. Lembra que eu falei, se não estiver aqui, é porque será de competência da Justiça Estadual. Lembrando que não existe hierarquia entre o juiz federal e o juiz estadual. Não. São justiças independentes. A competência, a Constituição Federal entendeu por bem, no poder
constituinte originária, ou seja, quando foi feita a Constituição Federal, em 88, ok? Para que você entenda, que somente essas questões fossem da Justiça Federal. Mas vamos lá, voltando. O Lula estava sendo investigado e bem no momento em que o Ministério Público, o promotor de justiça lá do Guarujá, requereu a prisão preventiva do Lula, você vai se recordar disso. Como foi identificado lá em Curitiba, na Justiça Federal, que esse apartamento, lá no Guarujá, tinha ligação com a investigação da construtora X, muito famosa, que teria sido entregue como pagamento de propina e favores vários ao ex-presidente. Então, a Justiça Federal, nesse caso, estadual versus federal, entende que a Justiça Federal tem o que se chama de vis atrativa. Vis atrativa, ou seja, ela atrai o processo que está na estadual para ser julgado na Justiça Federal. Então, quando o Lula estava prestes, quando a juíza estava prestes a apreciar o pedido de prisão preventiva feito pelo promotor lá no Guarujá, se prendia ou não Lula, o juiz Sérgio Moro, então, trouxe para ele. Entenderam até aqui? Muito bem. Acontece que no meio desse rolo todo lá em Curitiba, descobrem um senador, então senador, envolvido em tudo isso, chamado Delcídio do Amaral. Oscar, o que isso muda? Muda que a competência para julgar um senador, para investigar e julgar, é do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal disse: Sérgio Moro, me dá esse processo aí. E aí começou aquela briga que vocês devem ter acompanhado pela mídia. Processo do Moro, processo do Supremo. Processo do Moro ou processo do Supremo. Processo do Moro, lembrando que não seria do Moro, seria da Justiça Federal. Mas eu estou falando do Moro porque o Moro realmente trouxe para si a figura de realmente ser o dono da operação, que não é correto e não era verdade. Mas, enfim, o processo do Moro é do Supremo, do Moro do Supremo. E quando o Supremo levou para si o processo, o juiz Sérgio Moro, então, que inclusive é causa de apuração atualmente, deixou vazar um áudio de forma irregular, deixou vazar um áudio entre a então presidenta Dilma Rousseff com Luiz Inácio Lula da Silva, onde ela fala que o Bessias, que até hoje ninguém sabe quem é esse ser, Bessias estaria levando o papel, se referindo à nomeação do Lula como ministro para blindá-lo de uma prisão preventiva. Lembram disso? Então vejam, tudo isso que eu estou contando, essa novela que nós estamos vivendo há alguns anos com essa operação, ela, na verdade, mostra o quê? Competência. Quem é juízo competente para julgar e quais são os critérios? E é disso que nós estamos falando aqui. A Constituição Federal, ela trouxe já no seu bojo as condições para que determinados casos fossem ou não julgados pela Justiça Federal ou estadual. Tá certo? O inciso 2º traz que outra situação que traz a competência para a Justiça Federal é quando as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Seria o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo ter alguma questão com relação, o município ter alguma questão contra um estrangeiro ou contra um Estado estrangeiro. Veja, imagine, por exemplo, uma questão envolvendo questões diplomáticas, certo? Então, mesmo sendo entre o município de São Paulo e essa outra nação, esse outro Estado estrangeiro, a Justiça Federal, por ser uma questão que envolve direito internacional, teria competência. Inciso 3º, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. Quero parar por aqui porque são muitos incisos e a gente não consegue falar tudo num vídeo só. Mas eu quero contar, até porque já disse que a proposta nossa é que você entenda de qualquer forma o que eu estou explicando. Eu quero contar um exemplo do que aconteceu comigo. Sou advogado criminalista há 13 anos. E eu me lembro que durante toda a faculdade eu fui estagiário da área empresarial. Eu fui estagiário da área de falências, da antiga concordata, hoje recuperação judicial. Eu fui estagiário de órgãos de defesa do consumidor, enfim. Mas eu sempre amei o direito penal. Eu era um aluno de penal interessado, de processo penal. Era um sonho atuar no direito criminal. E eu me lembro que logo eu fui aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. Comecei já, de pronto, a advogar, mas os primeiros casos eram divórcios, questões de família, muitos eu fazia, indenizações. E um certo dia, uma outra advogada, uma colega, me indicou um caso para acompanhar um flagrante na Polícia Federal. Eu nunca tinha acompanhado um auto de prisão em flagrante, uma autuação. E ela falou, eu lembro até hoje, ela falou, você já fez? Eu falei, claro, fiz muito, já não tinha feito nenhum. Falei, com muita coragem, e me dirigi à Polícia Federal. Cheguei lá, 13 anos mais jovem, 40 quilos mais magro e com uma expressão de quem realmente não sabia nem o que estava fazendo. O delegado certamente já identificou isso. Tanto que quando ele pediu a minha OAB, eu tirei a certidão, que era uma folha ainda impressa, que nem a minha carteira tinha chegado, e eu abri e mostrei assim para ele, ele deu um semi-sorriso, como se tipo assim, meu Deus, tô vendo que é pelego mesmo. Acabou de chegar aqui. E ele gentilmente me chamou, e eu achando que se tratava de um tráfico internacional de drogas, ou de um helicóptero cheio de cocaína, ou de tráfico de pessoas. Por quê? A ideia da Polícia Federal é realmente essa. Não, se está na Polícia Federal, na Justiça Federal, porque realmente o caso é grave. Mas não é bem essa a ideia do artigo 109. É isso que eu quero contar para você com essa situação pessoal minha. E eu me lembro quando eu sentei lá, por fora corajoso, por dentro muito receoso, o delegado falou, eu já o autuei em flagrante, não deu tempo do senhor chegar, já quando chamaram o senhor, ele já tinha sido autuado em flagrante. Eu olhei no senhor e eu falei, imaginando o que de tão grave este senhor, de idade já um pouco avançada, fez para estar na Polícia Federal. E quando eu reverifiquei o boletim de ocorrência, ele estava preso por tentativa de furto de dormentes de trilho de trem. Para quem não sabe o que são dormentes, são aqueles pedaços do trilho de trem que já não são mais utilizados há muitos anos. Ele ia lá com um carrinho de empurrar, retirava as dormentes e levava para vender num ferro velho. Ele era aposentado, não tinha nenhuma passagem na polícia. E um dos vizinhos invocou, talvez com aquela movimentação na parte de trás da casa, acharam que seria talvez ladrões, enfim. Chamou a Polícia Militar. Chegando lá, a Polícia Militar o conduziu para a Polícia Civil. E a Polícia Civil, a delegada da Polícia Civil disse, olha, não é competência nossa. E você deve estar pensando, como eu pensei na hora, por que uma pessoa que está furtando trilho de trem abandonado está sendo levado para a Polícia Federal? E eu vou te responder. Porque é patrimônio da União. Quem é responsável pelas questões ferroviárias é a União. A competência é federal. Entenda. Chega a ser até engraçado, curioso. Não é engraçado não, mas curioso. Serviços ou interesse da União. Bens da União. Outros incisos adiante vai dizer. Veja, um crime relativamente simples, na forma tentada. Porque ele não chegou nem a retirar, a PM já chegou. Ele assumiu tudo e ele foi preso. Lembrando que, na época, a pessoa, por tentativa de furto, não tinha arbitramento de fiança. Isso foi alterado em 2011 somente. Com a possibilidade de arbitramento de fiança, no caso desse, inclusive pela autoridade policial. Fora isso, não seria possível.
Eu lembro que aquele senhor foi para o sistema penitenciário, ficou preso lá por uns 4 ou 5 dias, até que eu consegui fazer o pedido de liberdade provisória e a magistrada federal concedeu e soltou aquele homem. Isso marcou minha vida, não só porque foi o meu primeiro acompanhamento de um auto de prisão em flagrante, mas por entender que realmente nós temos essa ideia equivocada de que casos graves somente vão para a Polícia Federal investigar e posteriormente são julgados pela Justiça Federal. Não é esse o critério. Na verdade, é o artigo 109 da Constituição Federal que escolheu, na Constituinte, quando o projeto foi feito, por separar os crimes que seriam de interesse da União ou com estados estrangeiros, relacionados a pactos internacionais dos quais o Brasil tenha assinado. Enfim, o que não for cabível para a Justiça Federal será encaminhado à Justiça Estadual e será por lá julgado. Beleza? Um assunto denso, um assunto pesado, muita coisa para falar, mas eu espero que você tenha entendido. Futuramente nós faremos vídeos mais extensos, com maiores informações, mas por hora, se você entendeu como que se decide quando vai para a Justiça Federal, quando vai para a estadual, e se você entendeu que não há hierarquia entre Justiça Federal e entre Justiça Estadual, eu estou satisfeito. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, Prof. Oscar Júnior. Você coloca lá para ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe as notificações quando eu colocar um vídeo novo. E dá o seu like, dá o seu joinha para eu saber que você está gostando dos nossos vídeos, tá certo? Nos siga também nas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram e agora também no Twitter, @OscarCurso. Beleza? Valeu, até mais!